A paz do Senhor Jesus, que Ele te abençoe, que Ele te guarde, que Ele te proteja. Que Deus nessa manhã venha se revelar com a glória dEle sobre a sua casa, sobre a sua família e sobre os seus. Eu sou o pastor Emerson Vieira, estamos aqui ao vivo para gravarmos uma palavra de Deus e compartilhar com você para que você possa receber e viver as promessas de Deus. Peço também que você clique no canal, envie o link para alguém compartilhar e também dar o seu like. E também o mais importante, que você se inscreva no canal para que outras pessoas também possam ter acesso aos nossos conteúdos. Hoje é aquele dia em que ouvimos a palavra de Deus, porque o nosso Deus, Ele conhece o nosso coração e Ele tem o melhor para nossas vidas. Tanto para a minha quanto para a sua, todos aqueles que confiam e creem na palavra do Senhor. No livro de João 21, a Bíblia, a partir do versículo de número 6, vai dizer: Então Jesus lhe disse: joguem a rede à direita do barco e vocês acharão. Assim fizeram e já não podia puxar a rede, de tão grande em quantidade de peixes. E os discípulos que Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. A palavra de Deus vai dizer que os discípulos exatamente, aqueles que caminhavam com Jesus, aqueles que andavam com Jesus, viram Jesus entrando dentro de um barco de um homem chamado Pedro. Até então esse homem, ele era um homem comum, como eu e como você. Ele ouvia falar da fama do Senhor Jesus. Ele ouvia falar dos feitos e milagres que o Senhor Jesus fizera na vida daquele povo. Mas uma certa vez, Jesus precisava de um instrumento para usar. E nada mais, nada menos, o instrumento naquele dia foi o barco daquele homem, Pedro, que estava em beira-mar, que estava ali, havia tentado pescar a noite inteira e que não havia pego nenhum peixe. Então, quando Jesus primeiro entra no barco, primeiro Jesus utiliza do barco, depois que Jesus havia cumprido o ID dele, que era pregar a palavra para aquelas pessoas que ali estavam na beira da praia, Jesus viu a indagação daquele homem, Jesus viu a cara de frustração daquele homem, e Jesus faz uma pergunta: por que você está recolhendo a rede? Ele fala: pesquei a noite inteira, e eu vim aqui e nada aconteceu. Então Jesus fala: lance a rede do lado direito. Então ele lança a rede conforme uma direção que Jesus havia dado a ele. E quando agora ele começa a ver a vibração, ele começa a ver ali o agito do barco, o agito da rede, ele vai puxar. E quando ele puxa, ele vê uma quantidade de peixes ali. A ponto de os peixes que ele havia agora de trazer para a proa do barco não caberia no seu barco. Então ele teve que chamar os barcos circunvizinhos para compartilhar a bênção dele, o milagre dele para com aquele povo. Então o que eu quero dizer nessa manhã de hoje: lance a sua rede. O que é a rede? É você se lançar no caminho de Deus, é você se lançar nos propósitos de Deus, é você ouvir a voz de Deus, você pedir direção a Deus. E quando Ele te dá uma direção, os seus sonhos serão realizados, os seus sonhos serão concretizados, aquilo que você almeja, você vai receber, aquilo que você prospecta, você vai ver vir diante de você. Por quê? Porque você colocou Deus no barco, você colocou Jesus no barco, e agora não só entregou algo que é seu, que pertence a você, agora você passou a ouvir a voz de Deus. A diferença é no ouvir a voz de Deus. Quem Deus colocou na frente da sua casa, quem Deus colocou diante de você, quem Deus colocou diante dos seus caminhos, não é homem natural, não é homem comum, é o Filho de Deus, aquele que tem autoridade para abençoar, aquele que tem autoridade para repreender, aquele que tem autoridade para curar,
aquele que tem autoridade para libertar. Jesus está no seu caminho, Jesus está dentro do seu barco, dentro do seu coração, dentro da sua casa, e tudo que você colocar diante dele, ele vai te abençoar. Então hoje eu vim dizer para você, o seu milagre vai acontecer, e quando você obedecer uma direção de Deus, certamente o milagre que você tanto espera vai chegar diante de você, e todos que estão à sua volta vão ter que contemplar a graça, a maravilha, a ação de Deus na sua vida. Mas pastor, eu já desisti. Pastor, eu já me lancei. Pastor, eu já saí. Pastor, eu não consigo mais. Ei, tente outra vez. Faça outra vez. Se dispõe a obedecer e você vai ver o milagre de Deus acontecer. Pedro falou: Senhor, olha, eu já recolhi a rede já está dobrada, a rede, olha, já está na proa do barco. Jesus falou: lance no lado direito. E quando ele lançou do lado direito, a fé dele em obedecer à direção de Jesus Cristo fez ele trazer para o barco dele uma quantidade numerosa de peixes. Ei, qual é o peixe que você quer viver? É o seu casamento transformado? Qual é o peixe que você quer colher? É o seu filho transformado? Qual o peixe que você quer comer? É aquele carro do seu sonho? É a sua conquista da casa própria? É as suas realizações do seu comércio? Coloca Jesus, que hoje está na porta batendo, para que você possa permitir ele adentrar. Coloque Jesus dentro da sua casa para que ele controle a sua vida. Coloca Jesus, peça para ele ter a direção dos seus caminhos, e os seus caminhos serão um caminho em que irá te levar pelo caminho do seu milagre, pelo caminho da sua bênção. Essa é uma palavra de Deus para você levantar a sua autoestima, para você levantar a sua moral, para você acreditar que não está perdido aquilo que você imaginava estar. Não está na mão dos outros aquilo que você imaginava que estava. Deus está colocando Jesus diante de você, para que você saiba que Ele é Deus, e que Ele não é homem para que minta, nem tampouco filho do homem para que se arrependa. E aqui eu concluo. Todos que estavam ali em torno viram um milagre acontecer na vida de Pedro. E o milagre que Pedro recebeu, Pedro compartilhou. Você vai compartilhar da sua alegria, você vai compartilhar da sua felicidade, você vai compartilhar da sua bênção, você vai compartilhar das suas conquistas, para aqueles que pensaram que havia acabado a sua história. A sua história terá um novo fim, a sua história terá um novo início, a sua história terá uma mudança de chave, e todos saberão que Jesus está contigo. Fique na paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe. Até a próxima oportunidade, aquele beijo, aquele abraço, e que a graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo esteja contigo. E que essa semana, um sinal da parte de Deus, por você ter lançado a sua rede, você venha ver o êxito acontecer. Que Deus te abençoe.